Boa noite. É um prazer estar de volta aqui, mais um culto presencial da nossa igreja e rever os irmãos, né? Hoje já tivemos a escola dominical, que eu brincando disse que era aquela da redação, né? Como foi suas férias, a escola dominical, né? O primeiro dia, depois desse tempo todo, sem a gente estar reunido, e a gente ia perguntar para os irmãos como foi sua quarentena. Escreva aí, faça uma redação, né, para a nossa escola dominical. Mas aqui no culto, né, a gente já viu alguns hoje pela manhã, outros não, estão vindo agora. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar músicas para Ele, pois Ele é o motivo de estarmos reunidos. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos traz e nos faz irmão, nos traz para a sua família, nos adota e nos faz irmãos uns dos outros e dele também. É um privilégio muito grande. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus não conseguem compreender isso e não conseguem compreender porque nós louvamos todos os dias de maneira diferente, de maneira renovada, porque nós temos um Deus que nos trata cada dia de uma forma bem singular, olhando para cada um de nós. Vamos louvá-lo, mas antes vamos pedir a Deus que receba os nossos louvores. Pai bondoso, estamos aqui reunidos como igreja para exaltar o Teu nome. Reconhecemos, ó Pai, que tudo que nós temos vem de Ti, é o Senhor que nos dá. E em gratidão nós estamos Te louvando por isso. Pai amado, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez como igreja. Receba, Senhor, os nossos louvores. Purifica-nos e santifica-nos cada vez mais para que esse louvor possa chegar a Ti, ó Pai, de maneira que Te agrade cada vez mais. Que as notas desse violão sejam para Teu louvor, que as melodias que serão cantadas pelas nossas vozes sejam para o Teu louvor. O nosso coração esteja voltado para Ti, para isso que vamos fazer agora, que é Te louvar. Prepara-nos também, nesse período de louvor, para a Tua mensagem. Usa ricamente o Teu servo, pastor Cícero, que irá trazer essa mensagem, que o nosso coração esteja preparado para acolher essa mensagem. Pai amado, olha para aqueles que porventura estejam a caminho da Tua casa para Te louvar, interessados em se unir a nós nesse propósito que temos nesse momento. É no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esse nome poderoso, nós estamos reunidos debaixo dele, sob ele. O nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é nesse nome que nós nos achegamos a Ti através da oração. E Te pedimos essas coisas. Nesse nome poderoso, nós chegamos a Ti. Amém. Vamos cantar Estamos Aqui, primeira música que nós vamos cantar nessa noite. Estamos aqui para Te adorar, em Tua presença, para Te exaltar. Nossos olhos contemplam Tua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é Teu, ó Senhor. Estamos aqui para Te adorar, em Tua presença, para Te exaltar. Nossos olhos contemplam Tua face de amor.
Tudo que temos, tudo que somos é teu, ó Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração, pois somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração, pois somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Estamos aqui realmente com esse intuito de proclamar o nome do nosso Deus e anunciar o reino dele para as pessoas que não o conhecem como único e suficiente Salvador. Sabem apenas que ele existe. Vou chamar aqui a Cêndia, a irmã Cêndia e a irmã Letícia. Elas vão dirigir alguns cânticos. Alô, som? Oi? 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 Oi, som? Oi? Oi? Boa noite. Nós iremos cantar Ventos de Avivamento, número 91. Coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. Que anseia por ver os teus braços agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, vai chover,
do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Nós iremos cantar agora Ele Vem Pra Te Salvar, número 36. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar.
peço aos irmãos, eu já estou sem voz, eu estou desacostumadinha, que esteja abrindo as suas Bíblias em Salmos 96. Todos encontraram? Todos encontraram? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos teus átrios. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Nós iremos cantar agora o cântico Corpo e Família, número 101. Enquanto isso, pedimos aos irmãos que estejam depositando suas ofertas. Normalmente esse seria a música que nós estaríamos nos abraçando, né? Mas por enquanto vamos ficar só na vontade e abraçar só com o coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Esse tempo que a gente tem vivido tem me surpreendido em alguns aspectos. Antes de continuar, deixa eu deixar de ser indelicado, né? Duda. Seja bem-vindo, Camila, viu? Você é de casa, mas faço questão de registrar a sua presença. Deus esteja abençoando você no nosso meio também. Os demais são de casa. Quero agradecer também. Se você coloca o nome naquela lista, então você está se comprometendo em estar aqui presente, né? Então, pelo que a gente tem visto, tem tido um controle assim exato. Tem vindo realmente quem tem colocado o nome, né? Continuar assim, a gente vai bem até quando não precisar mais de lista, né? Nós não sabemos até quando, mas esperamos do Senhor que em breve a gente se livre dessas coisas. Vou pedir licença aqui ao pessoal para guardar um bocado desse negócio aqui que está me atrapalhando, viu? Muitas coisas têm me surpreendido durante esse tempo, e uma das que tem me chamado mais atenção é que antes de entrarmos nessa situação que a gente tem vivido há mais de 5 meses, era recorrente no nosso meio o discurso de nós precisamos ser crentes com coração de servos, né? Servir, estar na igreja para servir, para usar as nossas capacidades para a glória de Deus e tudo mais. E eu não canso de agradecer a Deus que durante esse tempo, quem acompanha o grupo da igreja sabe, eu manifestei uma nota de gratidão ali, falando de ferreiro, marceneiro, pintor, né, faz tudo, intrometido, que sou eu no meio, né Vitor? E aí, nós temos descoberto talentos e capacidades para servir a Deus, que não devem parar apenas desse tempo que a gente está fazendo alguma coisa, né, no patrimônio da nossa igreja. Como também a gente tem visto despertar de jovens, adolescentes também aqui, ó, né? Hoje à noite a Letícia está aí mostrando, a Rebeca já vem mostrando há muito tempo, né? Natan, os jovens têm se disposto a trazer estudos, meditação no Instagram, né, ao longo desse tempo, que isso seja apenas um degrau, né, para que a gente possa continuar usando a nossa capacidade, o nosso talento, para a honra e glória do nosso Deus. Ele é digno do nosso serviço, do nosso esforço. Por favor. Pode deixar.
Então, devemos continuar, como eu tenho dito, servindo ao Senhor. E conforme o Mário fez algumas interrogações de manhã, eu quero estender essas interrogações aqui à noite. Toda essa situação deve servir para mudar a nossa vida para melhor, né? Se a gente sair do meio dessa pandemia e nada mudar nossa vida, a gente continuar na mesmice, alguma coisa está errada. Porque nós devemos entender que Deus permitiu essa situação para moldar a nossa vida nos aspectos que Ele conhece e nos tem dado a oportunidade de conhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, como também as nossas virtudes, né, a nossa capacidade de desenvolver a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Nesta ocasião, hoje à noite, eu quero dar continuidade. Se você não viu ou não nos acompanhou na primeira pregação nesse texto, nosso canal lá no YouTube, né, Primeira Igreja Batista Regular de Tianguá, você vai lá e assiste. Semana passada nós pregamos nesse texto, Salmo de número 84, e agora à noite nós queremos dar continuidade nesse texto. Vamos tentar nos concentrar aqui e entregar nas mãos do Senhor, tá? Nada vai atrapalhar esse tempo de... Pronto, pois senta aí quietinho e vamos me escutar, tá certo? Deixar Deus demandar a sua bênção sobre as nossas vidas. Então, o Salmo de número 84, eu convido os amados a abrirem suas Bíblias para este Salmo. A semana passada, considerando o primeiro parágrafo desse Salmo, nós falamos de um lugar maravilhoso, que é a casa de Deus. E se você perdeu esse tempo de edificação, de meditação na palavra do Senhor, eu lhe aconselho, não estou aqui fazendo propaganda e nem querendo ganhar merchandise, né? Do YouTube não, certo? Mas você vai lá no nosso canal e assiste, para que você então possa pegar aí a linha de raciocínio do salmista, quando ele transcreve este salmo em adoração ao Senhor. E hoje à noite, seguindo essa mesma linha, reconhecendo que o melhor lugar do mundo para o crente estar é na presença de Deus, na casa de Deus, eu quero enfatizar essa questão, em virtude de que nós fomos impedidos de estarmos na casa de Deus, num lugar que foi consagrado para sermos edificados na palavra do Senhor, lugar que fomos impedidos de estar para adorarmos ao nosso Deus, e agora estamos retomando. E devemos retomar com todo vigor, com todo apreço, com todo carinho. E aproveitando também o mesmo discurso de manhã, né, algumas semanas ainda vão ser repetitivas nesse sentido, nós devemos evitar conversas que não promovam a edificação entre nós. Tipo, pastor, o que você acha dessa pandemia? Eu penso isso, eu penso aquilo, e não sei o quê, e tal. Isso só vai trazer divergência. Então vamos aproveitar numa situação que a gente tem vivido de afastamento, de fragilidade, de falta de contato humano, para a gente promover a paz entre nós, a harmonia entre nós, o fortalecimento entre nós. E é por essa razão que eu tenho meditado nesse salmo e tenho amado esse texto sagrado e pedido a Deus para que esse salmo, de fato, seja incorporado ao meu viver. E essa é a minha oração para a sua vida também. Então, hoje à noite, eu vou ler todo o salmo. Obviamente, nós não iremos considerá-lo na integridade, mas apenas os versos 5 a 8. Então, você já deve ter aberto o salmo de número 84 e acompanhe a leitura comigo nesse exato momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, desculpem, feliz o homem que em ti confia. Amém? Semana passada nós falamos a respeito deste lugar maravilhoso, né, o melhor lugar do mundo. Eu lembro, muitos anos atrás, de um pastor numa pregação dizendo que o lugar que ele desejava fechar os olhos, morrer, era na presença de Deus, era na casa de Deus. E por coincidência, nessa igreja que ele estava pastoreando, um dia num culto dominical, durante a escola dominical, ele estava pregando e o irmão, louvando a Deus ali, a voz cortou no meio e ele caiu e teve um infarto fulminante e morreu no seio da igreja, no meio dos irmãos. E aquele testemunho ficou para impactar aquela igreja, né? Não existe um lugar melhor de se morrer do que junto dos irmãos na presença de Deus. Graças a Deus, irmã Iraci, ninguém morreu, né? Estamos aqui. Eu estava com saudade, eu olhava para essa cadeirinha aí, eu digo, ela vai sentar aqui ainda. Está aí hoje, né? Graças a Deus por isso. Então, seguindo essa linha, eu quero também enfatizar, dentro desse contexto do Salmo, uma oportunidade singular, uma oportunidade imperdível. Deus tem nos concedido, assim como concedeu ao salmista, aos seus compatriotas naquela época em que eles peregrinavam em direção a Sião, a Jerusalém, para adorar a Deus, longas caminhadas, percurso difícil, adversidades reais, até chegar àquele lugar de adoração e prestar um culto genuíno ao Senhor. Há quem deseje, diante das situações adversas, que essas situações adversas passem logo, findem logo, porque não querem recordar na sua memória sequer qualquer sofrimento daquela situação adversa. Mas eu quero enfatizar, meus amados irmãos, que nós temos, da parte de Deus, uma oportunidade ímpar de procurar refletir no meio do sofrimento, seja ele que tamanho for. Para todos nós, um sofrimento é real. Nós estamos passando por uma situação sem igual na nossa vida, que vai marcar a nossa vida daqui para frente. Agora, dentro desse contexto generalizado, uns vão sofrer mais, outros menos, em vários aspectos. Nós já temos falado disso aqui reiteradas vezes. O fato é que as oportunidades elas não podem ser desperdiçadas, especialmente se tais oportunidades elas vêm a nós por meio de sofrimentos. O sofrimento, ao contrário do que muitos podem pensar, é uma grande oportunidade didática para a vida do cristão, santificação, de crescimento, de um maior compromisso com Deus, de uma maior afinidade com o Senhor. E o propósito óbvio não é
apenas em última instância a glória de Deus, mas é a promover o crescimento dos seus filhos por meio do sofrimento, seja que sofrimento for. A título de exemplo, eu quero citar o salmista Davi, tenho dito aqui, não é o autor desse salmo, mas da maioria dos salmos. E no salmo de número 119, especialmente o verso 71, Davi vai dizer: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Então perceba a perspectiva do salmista diante dos sofrimentos. Em outra versão, ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, os teus mandamentos. Muitas vezes a gente leva um relacionamento com Deus, não um Deus que reina e que tem demandado decretos, mandamentos e que devem ser observados por nós. Muitas vezes nós queremos levar o nosso relacionamento com Deus na base da barganha, da troca. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. E por aí vai. Quando a gente menospreza ou despreza os decretos de Deus. E o que é decreto é algo absoluto que Deus estabeleceu e que vai acontecer do jeito que Ele determinou. E se Ele decretou aos homens, os homens devem se submeter a tais decretos. Pena que muitos crentes não pensam assim. Eu espero em Deus que não haja nenhum aqui que não pense dessa forma como o salmista, né? Mas nós temos essa tendência terrível de discordar dos autores bíblicos, de discordar da revelação de Deus. E olhando então para este exemplo, sempre os autores bíblicos, os personagens bíblicos, o próprio Deus usando estes personagens como instrumentos, relacionam o sofrimento que enfrentam, ou melhor, deixa eu corrigir aqui o que eu estou acabando de dizer. Os que não pensam, como pensa o salmista Davi, que o sofrimento veio para promover crescimento, para ele observar com mais atenção os decretos de Deus, muitas vezes traçam a linha de sofrimento de sua vida como algum tipo de maldição, né? Às vezes lá em casa a gente tem brincado uns com os outros, pais e filhos, cuidado no que você vai dizer, né? Cuidado no seu mal olhado, né? Cuidado com suas palavras e tal, e às vezes a gente brinca com isso. Mas infelizmente alguns pensam que alguns sofrimentos sejam uma maldição, ou seja, alguns ataques do inimigo, ou seja, em virtude de alguns pecados específicos e por aí vai. Sem sombra de dúvidas, você há de concordar comigo que alguns até vão intitular dos 3 grandes inimigos do cristão, né? O mundo, a carne e o diabo. Eles são sempre, de alguma forma, os agentes diretos ou indiretos em nossos sofrimentos. Deus, porém, é quem sempre dá a palavra final, levando-nos ao sofrimento ou livrando-nos de tais sofrimentos, fazendo sempre com que, o que a gente tem refletido aqui até na quarta-feira, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento. Ao longo do tempo, muitas pessoas têm desperdiçado o sofrimento. E o meu apelo aqui hoje à noite é: não desperdice, seja em que dimensão for o seu sofrimento. Pastor, eu não estou sofrendo nada. Só em você estar vivo, você já é um sofredor. Você é um pecador. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Aquelas pessoas que desperdiçam o sofrimento, seja em que dimensão for, elas muitas vezes culpam os outros pelos seus sofrimentos, elas muitas vezes culpam as circunstâncias da vida, ou ressentem-se com Deus e com o próximo. Muitas vezes, coitado de Satanás, está quieto no canto dele e leva a culpa. E, seguindo então nessa linha de revolta, muitos amaldiçoam a quem os persegue ou lhes causa algum tipo de malefício. Pessoas com essa índole
para tristeza ainda maior delas, elas nunca se aproveitam da oportunidade que o sofrimento traz em sua vida, mas os desperdiça ou o desperdiça. Então, olhando para o Salmo de número 84, deixando de lado aí os primeiros 4 versículos e indo para o versículo 5 a 8, aproveitando também o nosso tempo aqui, o texto que a gente leu, olhando para os versos de 5 a 8, revela-nos a experiência difícil dos peregrinos, povo de Deus, a caminho de Sião, a caminho da casa de Deus, a caminho da presença de Deus. Lembra que Deus se fazia representar através do tabernáculo naqueles dias, depois através do templo, né? Haviam instrumentos ali que representavam a presença de Deus no meio do seu povo. Havia os sumos sacerdotes, os sacerdotes que oficiavam na presença de Deus, porque nem todo mundo tinha o direito de chegar à presença de Deus, como hoje nós temos por meio do sacrifício de Cristo. Então havia todo um ritual. E Deus então havia se revelado por meio do seu povo, e estabelecido um lugar de sua presença. Então o povo peregrinava para este lugar, buscando a presença de Deus. Hoje, de forma metafórica, nós pregamos e entendemos que esta casa, construída de tijolo e barro, foi consagrada para buscarmos a presença de Deus. Nós entendemos que Deus está em todo lugar, mas nós reservamos um lugar e consagramos este lugar para nos concentrarmos diante dele, adorá-lo, servi-lo e crescermos através da sua graça e do seu conhecimento. Por isso, esse lugar não pode ser um lugar menosprezado ou desvalorizado, né? Eu lembro, alguns anos atrás, uma irmã dizia assim para mim: pastor, você tem tanto zelo com as coisas da igreja e tal. Eu digo: irmã, é porque eu entendo que essas coisas foram consagradas para a glória de Deus, e Deus merece o melhor. É interessante, a gente tem visto isso aqui, né? Parece que é comum por onde a gente passa, né, Vitor? As pessoas têm lá na sua casa um sofá velho, não quer mais, aí diz: rapaz, eu não quero jogar esse sofá fora não, vou botar lá no pátio da igreja para os irmãos sentar. Aí as coisas para Deus é sofá velho, é armário velho, é panela velha, porque eu não utilizo mais, né? E por aí vai. Então, que Deus é esse que a gente só dá as coisas de segunda e terceira e não dá coisa de qualidade? Que Deus é esse que a gente chega na casa dele e faz dessa casa um chafurdo? Né? Eu não sei se você entende essa expressão. Né? Bagunça, desordem, irreverência. Muitas vezes é o que a gente tem visto. O contrário da atitude daquele povo. Eram todos homens e mulheres que, por viverem longe de Jerusalém, anualmente eles trilhavam um longo e difícil caminho para adorarem a Deus, conforme o versículo 1 diz, através das palavras do salmista, lugar da habitação de Deus, ou os teus tabernáculos. A expressão tabernacular é habitar entre, né? É estar junto. Então, o que nós devemos aprender com essa experiência dos peregrinos de Israel é que nós também podemos e devemos transformar os nossos vales de sofrimentos em oportunidades imperdíveis. Imagina passar um ano sem ter o privilégio de chegar à presença de Deus. Nós passamos 5 meses, ou quase 6, mas nós estávamos na presença de Deus, né? Constantemente. Aquele povo não entendia assim. Para estar na presença de Deus, eles precisavam peregrinar após um ano, até Jerusalém e entrar naquele santuário, naquele templo, e ali servir e adorar ao Senhor. Irmãos, falando de peregrinação, né, já que eu estou usando o exemplo dos israelitas aqui, nós precisamos também entender que a nossa vida com Deus, o nosso andar com Deus, ela é uma jornada, é uma peregrinação. E nesta caminhada, todos nós encontraremos
obstáculos, barreiras. Muitas vezes se torna uma jornada exaustiva. Muitas vezes nós queremos sombra e água fresca. Muitas vezes nós queremos evitar o sofrimento. Agora, é preciso a gente ser honesto, olhando para a vida da perspectiva real, humana. A vida em si ela é composta de cargas pesadas, que nos sobrecarregam. Não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo chega a um ponto do seu ministério e diz: vinde após mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele compreende a sobrecarga que recai sobre os homens, em virtude da sua realidade, da sua luta contra o pecado, do seu desvio da verdade, e por aí vai. E somente aqueles que não querem ver, ainda não perceberam que viver é trilhar uma estrada cheia de altos e baixos, de vales e campinas. É interessante que na palavra de Deus a gente vê esses extremos. O salmista, no Salmo 23, me faz repousar em pastos verdejantes. E me leva também pelo vale da sombra e da morte. Altos e baixos. Vales e campinas, desertos e também mananciais de águas. Entretanto, torna-se ainda mais difícil a jornada, a nossa peregrinação, para quem não tem aonde ir. Para quem não tem um lar, ou nem mesmo um lugar para construir seu ninho e criar os seus filhotes. Assim como tem, por exemplo, o pardal e a andorinha, que nós enfatizamos a semana passada. Tendo nos mostrado, então, que o povo de Deus tem sim aonde ir e para se aninhar, a perspectiva que ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele está trazendo essa figura para a sua realidade. Nós temos um lugar, nós temos uma morada certa, nós temos um ambiente onde nós podemos crescer e glorificar o nosso Deus. Infelizmente, como pecadores que somos, muitas vezes desprezamos. Então o nosso salmo, ele afirma também, apesar de afirmar que nós temos uma casa, nós temos a presença de Deus, e aqui apontando de forma metafórica para o nosso anseio da morada diante de Deus, eterna e gloriosa, que não se compara a esse templo aqui de pedras. Nós também jamais podemos evitar a realidade do sofrimento. E dessa perspectiva, o salmista descreve com muita propriedade e beleza as oportunidades singulares que todo peregrino do Senhor tem nos seus vales de dores. Voltando a nossa visão para o versículo 5, eu quero que a gente vá observando claramente e aplicando. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Verso 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ainda antes de aprofundarmos aqui, eu quero ressaltar 3 aspectos interessantes acerca do sofrimento. Todo e qualquer sofrimento, ele repousa sobre um tripé inalterável. Primeiro, o sofrimento, ele é inevitável. Você pode até tentar evitar sofrer, mas você não vai conseguir. Por quê, pastor? O próprio Senhor Jesus Cristo afirma categoricamente: no mundo tereis aflições. Já eu não posso fugir do sofrimento. Então esse é o primeiro pé do tripé. O sofrimento é inevitável. O segundo, o sofrimento é intransferível. Cada um de nós recebe a sua porção ou cálice da amargura, do sofrimento. E o terceiro tripé, o sofrimento é muitas vezes inexplicável. Muitas vezes você tenta explicar
o sofrimento e você não consegue nem para você mesmo, quanto mais para os outros. Sabendo então dessas coisas, vamos olhar a julgar pelo Salmo 84 e descobrirmos que o autor, ele tinha tanto a motivação correta para buscar a presença de Deus, como ele também tem, e manifesta isso, a cosmovisão ou a teologia correta para viver. Logo, o sofrimento ele não poderia ser em decorrência de algo especificamente errado na vida do salmista, nem na forma dele crer ou até mesmo de pensar. Tudo o que o salmista mais deseja, é Deus. Se eu puder dizer um incentivo para a sua vida, o que mais você deve desejar na sua vida é desejar Deus. E eu quero pontuar isso para que você possa se deleitar ainda mais através desse texto. Ele queria estar onde Deus habita, versículo 1. Ele queria desfrutar da presença de Deus nos pátios do templo, versículo 2. Ele queria estar perto do altar de Deus para sempre poder adorá-lo, verso 3. Ele fala da casa de Deus como sendo o seu lar e lugar seguro para os seus filhos, para a sua família, verso 4. Ele tem um coração de servo, pois ele prefere ser porteiro do templo, como ele diz no versículo 10, a permanecer nas tendas da perversidade, ou a viver nos prazeres transitórios do pecado. Enfim, é notório através desse salmo que esse homem ele tinha um coração correto, havia nele motivações santificadas, mas ainda assim ele estava sofrendo. Uma outra coisa a se evidenciar nesse texto é a sua teologia correta. A maneira do salmista ver a vida estava afinada, aliada com a verdade de Deus. Nós percebemos isso através da declaração que ele faz, por exemplo, no versículo 11, quando ele diz: pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Esse homem, ele se via pela ótica da graça divina, pela ótica do favor imerecido. Ele não barganhava com Deus, ele não se gabava de si mesmo, ele não gabava-se de sua justiça própria, ele não fazia nada para merecer algo em troca, pois ele sabia que tudo o que ele tinha, quem ele era e o que ele poderia ter ou ser, só poderia ser fruto da graça gloriosa de Deus. Quem entende a doutrina da graça, assim como o salmista manifesta ter compreendido isso na sua vida cristã, aprende que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas aprende o lado maravilhoso dessa história. O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Jesus Cristo. Portanto, a visão que o salmista tinha da graça era algo tão profundamente enraizada no coração dele, que não lhe restava outra coisa a não ser declarar o quanto Deus é amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos. O quanto Deus é amável. O quanto nós precisamos aprender a amar esse Deus, tanto quanto Ele nos ama. Uma outra coisa que o salmista evidencia aqui, esse Deus é desejável. Versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Lamentavelmente, nós vivemos uma época em que poucos desejam Deus. Poucos desejam viver para Deus. Enche e preenche a sua vida com tantas outras coisas, Deus está lá no final da lista. A igreja nem se fala, talvez nem na lista apareça. Outra coisa também que ele reflete acerca desse Deus é que Deus ele é promotor de alegria. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
Eu me alegro na presença desse Deus. Eu vivo em alegria por causa desse Deus, a despeito dos sofrimentos que a vida me propuser. Ele olha para esse Deus, ele diz: é ninho para minha alma. É meu abrigo. É fonte de alegria, verso 4. É escudo e proteção, versos 9 e 11. Esse Deus é confiável e, acima de tudo, fiel, versículo 12. Então o salmista ele não está se relacionando com Deus. Eu espero que você entenda essa frase aqui da perspectiva farisaica do Monte Sinai. A perspectiva dos fariseus que achavam que só eles tinham a teologia correta e a forma de adorar a Deus corretamente. Esse homem, ele está se relacionando com Deus da perspectiva da graça. Mas nós não podemos fechar os olhos e deixar de aprender com o salmista. É que por mais que nós tenhamos a motivação correta e a teologia correta, ainda assim nós caminharemos por vales de sofrimentos. Essa pandemia pode ser um dos sofrimentos. Podem vir outras pandemias. Podem vir outras dores maiores. Eu não quero aqui especificar, ou citar alguns exemplos, mas eu fico pensando, isso impactou a nossa vida. O testemunho de uma garota de 16 anos que no meio dessa pandemia ela foi vitimada por um acidente de carro na porta de sua casa, perdeu um membro inferior, perdeu a perna, e o pai estava auxiliando ela no hospital. Naquela semana que ele estava auxiliando ela no hospital, dando assistência e tudo, chegou para dizer para ela que ela tinha perdido a perna. Ela disse para ele: não, pai, eu perdi a perna, mas eu estou viva, estou feliz, estou bem, graças a Deus. E ela tem dado um testemunho para todo aquele hospital. 2, 3 dias depois, ela recebeu a notícia que o pai tinha sido acometido de Covid, e logo em seguida morreu. Você imagina o sofrimento de uma garota de 16 anos nessa dimensão? Simplesmente só estava cheia de vida ali, brincando na calçada, e vem um imprudente e atropela, e ela perde um membro do seu corpo. Se isso não bastasse, ela ainda perdeu um ente querido, o pai, a quem tanto amava, de forma súbita, repentina. Apenas um exemplo dos sofrimentos aos quais os homens estão sujeitos na vida, e nós não estamos imunes a tais sofrimentos. Então, o salmista diz, versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Talvez a sua versão tenha uma outra expressão: quando passarem pelo vale do choro, entre colchetes uma palavra chamada baca, Algumas versões vão dizer isso, no versículo 6. E na minha tradução, vale árido, você não conhece uma terra árida, rachada, quem já viveu no sertão sabe o que é isso que eu estou dizendo aqui. Uma terra improdutiva, uma terra totalmente seca, totalmente rachada. Transcrevendo aqui o que o salmista está dizendo, o sofrimento ele também atinge o justo. A tempestade ela também chega à casa de quem constrói a sua vida sobre a rocha. Lembra da ilustração que o Senhor Jesus Cristo faz lá, Do nécio que constrói a sua casa na areia e do prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A tempestade vem para os dois, não vem só para o nécio. Então a peregrinação do povo de Deus ela é salpicada de sofrimento. Feitas essas observações, nós não podemos perder o viés de que o sofrimento é uma oportunidade singular. Primeiro, eu quero que você se concentre comigo aqui. O sofrimento ele é moderado pelo tempo. Como assim? Na hora do sofrimento, se há uma verdade que nos ajuda a perseverar ou persistir, além do fato de saber que Deus ele é Deus e que nada foge dos seus decretos soberanos, ajuda-nos a saber também que a tribulação, por maior e mais dolorosa que ela sobrevenha a nós, ela é passageira. A própria tradução
do versículo 6, e passando pelo vale árido, ou quando passarem pelo vale do choro, árido ou Baca. E aqui trazendo as versões, na Almeida e atualizada, o vale do choro, como eu apontei para cá, para mim, é vale árido. Na Almeida e corrigida, que é uma versão mais antiga, o vale de Baca. E a vantagem da gente observar esses detalhes é o seguinte: o vale de Baca, conforme a Almeida corrigida se situa, ela está situando geograficamente a ocorrência. Era um lugar chamado Baca, um lugar árido, ou também conhecido como vale de lágrimas, ou do choro. Neste vale cresciam balsameiras, eu quero dizer palmeiras, né? Bálsamos, que choravam como resinas, e elas só cresciam em lugares áridos. Daí se dar esse nome, o vale árido ou vale do choro. Todo vale, inclusive o vale do choro, tem o seu ponto de entrada, como também tem o seu ponto de saída. Se você entende geografia, você vai concordar com isso. Portanto, todo vale tem suas limitações geográficas. Ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Com o sofrimento, trazendo aqui o que o salmista está aplicando, também é da mesma forma. O sofrimento ele tem hora para começar, marcada, tem hora para terminar também. Nós não sabemos quando essa pandemia vai findar, mas uma certeza nós temos: ela vai findar. Ou você não tem essa certeza? Todo sofrimento tem começo, meio e fim, então ele não dura para sempre. E da mesma forma que ele vem, também vai embora. E reforçando então o que o salmista diz aqui, me lembrei muito da Carline, né? Eu só me lembro da Carline, tem alguns textos da Bíblia que a gente prega a imagem da pessoa ali, é isso. Salmo 40, Carline. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu quando clamei tirou-me de um poço de lama, de um tremendal de lama, né? E colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Quem espera por Deus com paciência sabe que um dia vai chegar ao final do vale, né? E vai então superar todas as coisas. Demorou, mas Davi atravessou. Demorou para Carline, mas chegou o fim, né, Carline? Então teve um começo e um fim. Uma passagem também que eu gosto muito, algumas pessoas gostam muito, Salmo 30. O choro pode durar mas o que é que vem amanhã? A alegria vem pela manhã. Parece que alguns sofrimentos a gente se esquece dessa segunda parte, né? Já agora eu vou viver só chorando? Não, peraí. Tem o outro lado da moeda. O mesmo aconteceu também com Jó. O seu sofrimento ele teve começo, mas teve fim. No começo da narrativa de Jó, esse homem aqui está liquidado, né? Não vai ter fim a vida desse homem, não. Mas a gente chega no final da narrativa e vê que todo sofrimento tem um fim. E Deus tem os seus propósitos por meio do sofrimento. Irmãos, o tempo está voando, né? O segundo aspecto que eu quero enfatizar nesse texto, o sofrimento ensina que a devoção ela nasce da consciência do dever. E você vai entender quando eu olhar para o texto e ler novamente. Versículo 6 ainda, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Se você parar para refletir comigo, ora, se passa pelo vale árido, e é o vale de sofrimento, como o pastor acabou de dizer, como é que o salmista consegue ver dentro desse vale e fazer dele um manancial? Notadamente, a gente vê aqui um paradoxo, né? Uma contradição. Um vale de sofrimento árido, jorrar uma fonte, é contraditório isso. Mas entenda, toda caminhada, ela provoca sede. Principalmente quando se está andando já por muito tempo em pleno sol escaldante do deserto. Olha o contexto, né? Diante dessa realidade, o que fazer? Se não há diante do nosso olhar oásis ou fontes de água, presença de água, a única saída é cavar a terra até se encontrar
água. É exatamente o que o salmista diz que faziam os peregrinos. Lendo aqui numa outra versão, enquanto eles passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, ou fazem dele um lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Conforme a minha, eu já li, né, o vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O que é que acontece se você tiver muita sede, mas não tiver água? Pergunta, pastor, né? Há quem diga que de fome você aguenta um determinado tanto, agora de sede você não aguenta tanto assim. Isso é provado até. Então, sem água, a morte é certa. A terra era seca, mas com algum esforço na escavação, poços d'água poderiam brotar. E brotaram. Parece que a gente está contando uma história fictícia. Mas sabe, irmãos, eu quero mostrar isso para vocês. Números capítulo 21, verso 16 a 18. Eu vou ler aqui. Moisés, ele narra algo interessante nessa passagem, em Números 21, 16 a 18. Diz o texto seguinte: de lá os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores, cantem a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abrigaram com seus... abriram com seus cetros e cajados. Quando a gente fala de dever, consciência de dever no meio do sofrimento, todos aqueles peregrinos, eles tinham consciência de que ou eles precisariam fazer alguma coisa, nesse sentido de cavar cisternas para obtenção de água, então eles morreriam. Então o dever de cavar para encontrar água fez o povo cantar em devoção pelo cuidado de Deus. Deixa o pastor falar aqui, viu? Fica só escutando aí, por favor. Obrigado. Então voltando aqui, o dever de cavar para encontrar água fez do povo cantar em devoção pelo cuidado de Deus. Nós aprendemos deste incidente que, contrário do que muitos pensam, a devoção é fruto de dever, é disciplina e dedicação. E eu vou tocar nesse ponto que muitas vezes incomoda muita gente hoje em dia. Por exemplo, leitura bíblica. É um dever meu ou não? É um dever. Mas eu sou negligente nesse dever. Eu menosprezo esse dever. E leitura bíblica é dever que produz devoção. Quer ver uma outra coisa? Comunhão. É dever ou opção? Para o cristão. É um dever. Mas muitos tratam comunhão como opção. E comunhão produz também devoção. Discipulado é dever que produz também devoção. Daí eu vou afunilar mais esse funil. O crente que despreza a escola dominical, ele tem consciência de dever para com Deus? Que vem quando ele quer. Quando os astros, né, hoje é lua cheia, hoje é dia de ir para a igreja. Ele não tem consciência de dever. E na hora do sofrimento, todos, sem exceção, somos forçados a fazer determinadas coisas, mesmo que sem sentir vontade, para só depois descobrirmos que, se não fosse pelo dever imposto, nós não teríamos desfrutado de devoção. Quer ver um exemplo aqui generalizado que eu vou dar? Minha pergunta é essa: precisava o governo do Estado decretar, ou criar uma lei, não sei se foi o governo do Estado, foi o Poder Legislativo do Estado, criou uma lei
para a obrigatoriedade do uso de máscara. Precisava. Mas a consciência do dever só veio depois da lei imposta. Falta de consciência no ser humano é só o que a gente vê. Não é verdade? Na vida do cristão não é diferente, por isso fica aqui o alerta de cuidado. O nosso texto mostra que na hora da sede o povo cavou. Na hora da sede o povo largou as unhas na terra árida e cavou cisternas. Fez desse deserto um manancial. Então você vai fazer desse sofrimento o quê para a sua vida? Você vai sair do outro lado e não vai mudar nada? É estranho isso. Não só cavou, mas esse povo também orou a Deus em devoção e cantou louvores a Deus, versículo 8. Só assim eles viram o milagre de Deus acontecer na vida deles. Passar por toda essa pandemia que a gente está passando e sair vivo é milagre ou não é? É milagre. Nós não temos merecimento nenhum de passar por esse vale terrível de sofrimento e sair vivo do outro lado, não. Mas se sairmos, nós devemos orar e cantar e se prostrar diante desse Deus em devoção e dever. O sofrimento, ele ensina que devoção nasce desse dever. É quando nos esforçamos, é quando nós nos sacrificamos, pagamos o preço, exercitamos a nossa salvação, que nós experimentamos o poder de Deus agindo em nós, produzindo em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. E por último, meus irmãos, eu sei que vocês os bancos já estão espiando aí, né? Sem costume do banco. O sofrimento revela que Deus renova os nossos recursos. Muita gente entrou nessa situação de pandemia, será que eu vou sobreviver sem emprego, sem renda? Como é que eu vou sustentar, né, irmã Leonete? E agora? O que é que vai ser da minha vida? Mas a igreja é tão importante, um lugar tão maravilhoso, e nós temos uma oportunidade singular na nossa vida de aproveitar a igreja para nós, porque quem provou do sacrifício, se é que foi sacrifício, para mim não foi. No começo dessa situação, nós unimos forças, nós suprimos algumas necessidades de algumas famílias, de alguns irmãos. Não estou falando isso para receber aplauso de ninguém. Deus é quem merece toda a honra e todo o louvor, toda a glória. Mas muitos irmãos estão de coração agradecidos pela provisão de Deus, por meio, seja qual meio foi, durante esse tempo todo. Sabe, irmãos, eu vou tocar noutra ferida. Muitos irmãos têm recebido, sem merecer, porque nós não merecemos graça de Deus, bênção, auxílio emergencial. Mas quantos disseram, não, isso aqui é bênção de Deus, eu vou tirar o meu dízimo disso aqui e entregar ao Senhor. Comeram logo os 600, antes de chegar nas mãos, tem lá um aplicativo que paga logo, gasta logo. O cara já gastou logo para não ter risco de perder e nem entregar para Deus. Ixi, o pastor hoje amolou a língua, não foi? Mas olhe, irmãos, o sofrimento é uma oportunidade singular, oportunidade de salvação, de crescimento e santificação. E só desfruta bem do sofrimento quem sabe que ele é, por Deus, moderador do tempo. Quem sabe que ele promove a devoção que nasce do nosso dever, a consciência diante de Deus. Quem sabe que no sofrimento Deus renova os nossos recursos, fazendo-nos prosseguir de força em força até o dia final. Nós cantamos muitas vezes almejando o dia final, mas nós muitas vezes não estamos preocupados de como vamos chegar nesse dia final. Nós desperdiçamos nossas forças, nossas energias, nossos recursos, e não glorificamos a Deus em muitos aspectos da nossa vida. No vale, o salmista se viu carente de força para prosseguir, de forças até mesmo para cavar o poço, para beber dele água, sabendo que sem água ele morreria. E a pergunta é, de onde veio a força do salmista? Verso 5, a minha força veio do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em
ti. Provisão vem de Deus, os recursos vêm de Deus, Deus nos sustenta, Deus nos provê. Quarta-feira eu tive a oportunidade de dizer a alguns irmãos aqui, né? Teve irmãos aqui em situação piores do que o que vocês possam imaginar. Eu sei. Porque eu fui testemunha, a pessoa chegou para mim e abriu o coração, pastor, eu não sei. Agora minha vida virou do avesso. Como é que Deus vai suprir? E eu pude olhar nos olhos da pessoa na quarta-feira e dizer, Deus supriu ou não supriu? E ela abriu um sorriso de gratidão em ver a provisão de Deus e fidelidade. Mesmo que nós não mereçamos. Muitas vezes, irmãos, a gente desperdiça as nossas energias, os nossos recursos em coisas fúteis da vida e não glorificam ao Senhor. Sem mais delongas, meu tempo se venceu aqui. Dessa perspectiva da dependência de Deus, usando o sofrimento para crescer e glorificar a Deus, o salmista diz, verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Verso 8, ele diz, Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Eu fico imaginando esses servos esperar um ano para chegar diante de Deus e fazer essa oração. Né? Quanto anseio, quanto desejo de estar na presença de Deus e reconhecer a provisão de Deus, o favor de Deus, os recursos de Deus. Quando a gente pensava que os recursos iam se acabar, Deus proveu, né? Deus supriu, Deus nos sustentou. E tem sustentado e vai continuar assim fazendo. Agora, precisamos reconhecer que a nossa vida deve ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Viver em temor, viver em sabedoria, viver na dependência de Deus, glorificando a Deus, usando os sofrimentos para crescermos a estatura do Senhor Jesus Cristo. E certamente deve ter passado em seu coração esse desejo, quanto no meu. E eu já tenho dito isso aqui, e vou continuar dizendo enquanto vida eu tiver. Meu maior anseio é que a gente vá dormir hoje à noite e amanhã a gente esteja lá diante do Pai. Não existe lugar melhor. Não existe ambiente melhor. Quanto a essa realidade aqui, voltando para essa realidade, nós temos um templo onde nós julgamos estar na presença de Deus e estamos. Nós passamos por sofrimentos e estamos aqui para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós devemos fazer desse lugar e das pessoas que aqui frequentam o melhor lugar do mundo, a melhor oportunidade do mundo, porque um pouquinho daqui é um milésimo, sei lá, longe da realidade celestial, mas é um reflexo de lá. O que Deus tem nos proporcionado aqui é um reflexo da glória. E se você não ama os irmãos, se você não gosta da igreja, você não vai gostar do céu. Você não vai gostar da presença de Deus. Então cultive isso no seu coração, cultive isso na sua vida. Eu preciso amar este lugar. Eu preciso valorizar este lugar. Eu preciso buscar a presença de Deus nesse lugar. Eu preciso servir a Deus nesse lugar. Eu preciso usufruir dos recursos de Deus neste lugar para a honra e glória do nome dele. Eu preciso aprender a cavar cisternas nos vales áridos da vida e glorificar a Deus no meio do sofrimento, seja qual ele for. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém.
Pronto. A gente encerrou domingo passado com o Salmo 84, né? Vamos encerrar esse domingo também. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Alô, alô, alô. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, eu encontrei teus altares, Senhor. Muito bem, que o nosso amor pelos átrios do nosso Deus aumente a cada dia. Esse local aqui, nós sabemos, é o templo que nós nos reunimos. Foi dado por Deus esse patrimônio para que a gente possa se reunir, louvá-lo, como fizemos hoje. E que Deus nos conceda saúde e paz e desejo de estarmos aqui, nessa semana que está se iniciando, juntamente com os irmãos que vieram hoje, com outros irmãos que irão vir, e a gente possa sempre estar louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé para orarmos.
Deus amado, nós aqui reunidos estamos te agradecendo de coração por este culto que viemos prestar a Ti, pela certeza de que o Senhor recebeu, porque ao falar aos nossos corações, o Senhor confirmou, ó Pai, que fizemos bem em estarmos Te louvando e estarmos aqui na Tua casa. Abençoa os irmãos que não puderam vir hoje, mas que estavam com o desejo de vir. Olha, ó Pai, para aqueles que estão viajando, para aqueles que estão em outros locais, que a saudade pelos Teus átrios, por este local, onde nós podemos ver a todos que o Senhor nos deu, né, possa aumentar no coração dessas pessoas. A semana está se iniciando e nós a entregamos nas Tuas mãos, mas queremos, através do que vier à nossa mão para fazer, a gente testemunhar de Ti. É isso que queremos fazer, mostrar para o mundo que nos cerca que nós somos servos Teus e o Senhor não tem nos abandonado e o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Teu Filho Jesus Cristo, estivemos aqui reunidos, pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Amém. Boa noite.